Ô glória! Voltamos ligadinhos na sintonia, quanta coisa boa, só alegria no coração e você já está se envolvendo com Jesus, se envolvendo com Deus, abrindo o seu coração, ouvindo a palavra, ouvindo o alimento, as verdades de Deus, o que é para fazer, o que não é para fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer. Não é para homem, não é para mulher, é para Jesus, para o nosso Deus. O nosso Salvador, o nosso protetor, o nosso guardador, libertador, o nosso abençoador. Então abra seu coração, porque agora está no ar mais um programa Convertendo as Nações. Para você que está chegando agora na sintonia, que Deus abençoe você, parente, amigos e vizinhos, seja bem-vindo, papel, caneta e a Bíblia na mão. Para você que já está com a gente, Pastor Gregorucci, eu já estou desde as 9, porque agora a programação é das 9 ao meio-dia, e ao meio-dia um grande clamor, e só bênçãos em cada minuto, momento e hora de cada programa, que Deus está nos abençoando, né? E o programa Convertendo as Nações tem como base do tema Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a palavra é bem clara: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então muitos estão errando, não porque querem, porque eu tenho recebido muitas pessoas que falam: pastor, estou há 10, 15, 20 anos no caminho, pecava porque eu nem sabia que essa palavra existia e nem sabia que aquilo era pecado. Por quê? Omitem a verdade para vocês e acabam te levando para a caducidade da lei, em vez de levar vocês para o evangelho verdadeiro de Cristo, a qual por ele seremos julgados para ser salvos ou para sermos condenados. Assim você participa conosco, ouvinte. Você ligadinho em qualquer lugar do Brasil e do mundo. O que você faz? Você manda a sua pergunta ou a sua dúvida para nós e a gente aqui todo dia no programa vai respondendo com muito amor e carinho, uma média de 6 perguntas por cada programa. Acompanhe todos os dias e você vai ouvir a sua em breve em nome de Jesus. E quando você mandar a sua pergunta, eu te peço com um beijão no coração, manda o seu nome e o nome da sua cidade para a gente poder mandar um beijão pra vocês também, e um oxente, um olá, e como vai? Ei, tudo bem? Pra todos que estão ligadinhos na sintonia. No ar, ligadinhos, eu por aqui, você por aí, e Deus agindo em nosso meio. Mais um programa Convertendo as Nações. Vem comigo, vamos junto, vamos abrir o coração, obedecer, praticar e viver, e alcançar a nossa salvação e agradar o nosso Jesus Cristo e o nosso Deus. E direto, sem delongas, vamos para perguntas e respostas. Chegou o momento das perguntas e respostas com nosso apóstolo Alessandro Gregorucci. E você pode participar mandando as suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, 19 4000 1020. Participe e vamos aprender juntos com a palavra de Deus. Ô glória, mais uma perguntinha abençoada e mais uma resposta mais abençoada ainda. Nosso irmão Everton, a paz, irmão Everton, da cidade de Franca. Deus abençoe, irmão Everton. Varão, você já é um pescador? Já abriu as janelas do céu sobre a sua vida para Deus derramar bênçãos sem medidas? São revelações de Deus, hein? E Deus, quando ele revela, ele cumpre. Então seja um pescador conosco. Povão de Franca, ajude a divulgar aí, Povão de Franca. Já é pescador? Tá junto com a gente nessa fé? Então vamos juntos, vamos lá. O nosso irmão Everton pergunta assim: pastor Gregorucci, a paz. Me batizei nas águas quando cheguei na igreja. Mas me batizei nas águas quando cheguei na igreja, né? Aí ele fala aqui bem claro para nós. Deixa eu anotar aqui, vamos lá. Me batizei nas águas quando cheguei na igreja. Mas fiquei 1 ano fora da igreja, onde comecei a beber, voltei ao mundo. Mas agora faz 6 meses que estou indo para a igreja, firme. Me arrependi dos meus erros. Resumindo, tenho que me batizar novamente? Deus abençoe, amém? Amém, varão? Eu que agradeço, Deus que te abençoe aí pela participação. Em nome de Jesus. Então vamos lá. O nosso irmão Everton, ele está fazendo uma pergunta. Ele foi para a igreja, abriu o coração, se entregou para Jesus, foi batizado, tudo certinho. De repente, no meio do caminho, se desviou, desistiu, voltou para o mundo. Voltou a beber, voltou a fumar, voltou a errar, praticar pecados, né? E hoje ele voltou para a igreja. Já faz 6 meses que ele está na igreja. Ele quer saber se realmente ele precisa se batizar de novo. Não, varão, não. Eu sei que muitos líderes, né? Eles batizam 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas isso é falta de conhecimento bíblico e é zombar das pessoas, zombar da fé e zombar da espiritualidade. Levando um povo a um erro,
em que o povo não acredita na palavra, mas ela é fiel e verdadeira. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 16, a palavra diz: no que diz respeito a Deus, este povo professa conhecer a Deus, diz conhecer a Deus, diz até servir a Deus, ser instrumento de Deus, mas pelas suas obras, pelas suas práticas, o negam, estão negando a Deus, e se tornam abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra de Deus. Então, esses atos, essas coisas que as pessoas estão fazendo, essas obras errôneas, estão fazendo que neguem o próprio Deus e se ponham numa posição de abomináveis diante de Deus. Por quê? Hebreus, capítulo 6, versículo 4 em diante. Hebreus, capítulo 6, versículo 4 em diante. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Então a palavra está dizendo bem claro, é impossível. Você pode entrar na água, né? Ah, pastor, eu fui batizado uma vez. Amém, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Efésios 4:6, está na Bíblia. Agora, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, você entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado, só tomou banho. Porque espiritualmente, o batismo não é só a água, só o banho. Aquilo é simbólico. O que acontece é no espiritual. No espiritual, pelo batismo, morre o velho mulher, morre o velho homem, e nasce a nova mulher, e nasce o novo homem sem pecado nenhum, pelo batismo. O batismo em águas, amém? Então, uma vez que esta pessoa ela foi batizada, ela está nos caminhos e volta para o mundo, volta a pecar e depois volta para a igreja, é impossível batizá-la de novo para arrependimento. Visto que ela teria que colocar de novo Jesus Cristo naquela cruz. E não é eu que digo, é a palavra, é bem clara. É impossível, Hebreus 6,4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, quer dizer, foram para a igreja, aceitaram o coração, a palavra, se converteram, arrependeram dos pecados e foram batizados. E depois caíram da base, caíram da fé, caíram do alicerce, voltaram para o mundo. Caso do nosso irmão Everton aqui. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Quer dizer, renovo para arrependimento. Eu vos batizo para arrependimento. Mateus 3,11. Então, espiritualmente, é impossível. Ah, pastor, mas aonde eu tô lá falou que pode, falou que não tem problema, eu já fui batizado 3, 4 vezes, é o que eu falo. Estão zombando de vocês, levando vocês ao erro e por essas obras estão negando o próprio Deus. Então, varão, agora você foi para o mundo, voltou para o pecado e voltou para a igreja. Então é impossível batizar você de novo espiritualmente para morrer esse velho homem e nascer um novo homem. Porque aí teria que colocar de novo Jesus na cruz e ele morrer pela segunda vez. Porque ele morreu uma vez e essa uma nos dá a garantia de um batismo. Como diz em Efésios 4:6, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um pastor de Deus, um bispo de Deus, um apóstolo de Deus. Porque se for de um falso profeta, também não chega a Deus, porque o falso profeta é usado por diabo e o diabo não trabalha para Jesus, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Deu para você entender? Então esquece. Voltou para a igreja. Mas pastor, e agora? Você volta para a igreja, se arrepende dos pecados que você fazia, não faz mais, se entrega para Jesus e começa a produzir frutos dignos de arrependimento, para que no dia de juízo final, essa volta sua e essa permanência sua, de novo na presença de Cristo, na balança, pese mais as coisas boas do que as coisas ruins que você fez no tempo que ficou desviado para alcançar a sua salvação. Espero ter te ajudado. Às vezes, pensamos que sabemos tudo das coisas de Deus. Mas temos que ser humildes, porque aprendemos a cada dia com a palavra de Deus.
Ô Glória, mais uma perguntinha abençoada. Lislaine, de Santa Bárbara. Paz, filhinha, obrigado pela sua participação. Lislaine já é uma pescadora, se une a nós, varoa. Vamos ganhar esse Brasil para Jesus. Santa Bárbara do Oeste, Deus abençoe a todos vocês. Tem muitos pescadores aí, vamos nos unir. A paz, pastor, a paz. Gostaria de saber se uma pessoa que mora junto há muito tempo, sem estar casado, decide se casar, porque é errado morar junto, pela lei de Deus. Mas, de repente, tudo começa a dar errado e decidem separar. É errado? Sim. Sim. Veja bem, a partir do momento que você está falando que está junto, amaziada, e você coloca aqui que isso é errado perante a lei de Deus, então a gente já entende que você está nos caminhos. Que você conhece a palavra, que você conhece a verdade, e o teu esposo também conhece a palavra, conhece a verdade. Então, diante disso, você tem que entender que você deu um passo em sair da fornicação, da prostituição, do abrasar, que é um pecado de morte, diante de Deus, se permanecer nele. Por quê? Para Deus, a prostituição, sim, é o homem e a mulher que vende o corpo, faz sexo por dinheiro ou por troca de favores, né? Que muitos fazem por aí. Mas também para Deus, a prostituição é a prática do sexo sem estar casado. Então qualquer pessoa, amaziada, namorado, noivando ou ficantes aí, ou dorme com todo mundo, fez o sexo sem estar casado, pratica a prostituição. Gálatas 5:19 e 21, a palavra é bem clara. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, a palavra é bem clara. As obras da carne são conhecidas e são basicamente a primeira, prostituição. E quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Aí você, conhecendo a palavra e Jesus, temeu a Deus. Aí você vai fazer o seu matrimônio, o seu casamento, para que você saia desse pecado de fornicação, de abrasar, de prostituição, que é praticar o sexo sem estar casado. Então você saiu desse pecado, consciente do que você está falando pela lei de Deus. Então se entende que você agora está na igreja e no caminho. Então agora, você na igreja, você no caminho, conhecendo a palavra, o teu marido também conhecendo a palavra, e vocês casados, diante de Deus, para sair do pecado, da fornicação, da prostituição, para poder ter os requisitos, libertando dos outros pecados, poder ser batizado, nascer do Espírito e comunhão com a Santa Ceia, para esperar o grande dia para ser salvo por Jesus. Dentro disso, a única maneira de se separar para poder se envolver com qualquer outra pessoa e casar de novo, Mateus 19:9. Mateus 19:9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, que é o adultério, e casar com outra, comete o adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, a partir do momento que nós estamos na igreja, estamos nos caminhos, apresentamos, mesmo que eu vim do mundo. Pastor, mas nós viemos do mundo. Amém. Viemos do mundo, mas entramos na igreja. A partir do momento que a gente aceita Jesus, abre o coração, nós entregamos a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família. Ligado na terra, ligado no céu. Dali em diante, Deus não manda se separar, Ele manda se ajuntar e ficarem firmes. Daquele momento em diante, existem regras para uma separação e um novo casamento. E a base da regra é o adultério. Então, a partir do momento que você e teu esposo estão na igreja, casaram-se para sair da fornicação, temendo mediante a palavra e a regra e a lei de Deus, como você mesmo disse aqui, para vocês se separarem, poderem casar de novo, somente em caso de adultério. Se o teu marido adulterar, pode fazer isso. Se você adulterar, ele vai poder fazer isso. Quem adultera entra em condenação, quem não adultera está livre. Mas mesmo assim, havendo o primeiro, segundo adultério, às vezes até o terceiro, eu como pastor aconselho chamar os dois, tanto quem foi traído como o que traiu, e perguntar para o que traiu. Olha, você se arrependeu? O que aconteceu? Não, pastor, não me arrependi. Não quero saber, eu quero minha amante. Então, acabou, vai embora, tá perdoado, segue o seu caminho. Mas a maioria das vezes não é assim. Não, pastor, me deixei levar, me arrependi, eu caí na carne, o diabo me deu um golpe, passou uma chaleira em mim. Então, maravilha. Perdoa, recebe o perdão, valoriza, não faz mais e vamos dar uma chance de continuar a família. E assim a gente sempre ensina. E sempre dá certo, porque a pessoa errou, caiu, e aí ela viu o erro, sentiu a dor, o sofrimento perante Deus e perante a família, a esposa ou o marido, tudo que fez, como pesou, que não valeu a pena, não valeu apenas ali 10 minutinhos de orgasmo para você jogar tudo fora, né? Não só com a família, mas com Deus, não só com Deus, mas com a família, e se arrepende de verdade e volta o matrimônio, perdoa e vamos para frente. Caso contrário, se você se separa do seu marido, ou seu marido se separa de vocês, e vocês se envolverem com outras pessoas, vocês vão entrar em adultério, e se casarem em adultério constante, aí já serão chamados adúlteros,
que é um adultério constante. Mateus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. São regras da Bíblia, regras da palavra. Ah, pastor, mas o meu casamento tá difícil. Deus, Jesus, oração, conhecimento da palavra, ceder, humildade, simplicidade, e ceder, e ceder, e ceder, os dois lados, se acertarem, se ajustarem, um bom pastoreio, com certeza vai ajustar o seu casamento, vão ser abençoados e vocês vão acertar, e não vai haver a separação. Espero ter te ajudado. O Espírito de Deus me ensina todas as coisas através da Palavra de Deus. Aprenda você também. Faça a sua pergunta. Ô glória! Vamos abrir os nossos corações. Quero dar a paz para nossa irmã Luciana de Serra Negra. A paz, irmã Luciana, Deus abençoe você, Deus abençoe todos de Serra Negra. Obrigado pela sua participação. Filhinha já é uma pescadora, abre as janelas do céu, hein? Para Deus derramar bênçãos sem medidas. Lança a rede e se une a nós como pescador ainda hoje. Povo de Serra Negra, vamos ser pescador e pescadora que Deus quer abençoar vocês. A paz, pastor, a paz. E ela fala claramente aqui, vamos lá. Sou uma pessoa muito boa. Sempre ajudei e ajudo quando posso. Mas guardo muitas mágoas no coração de pessoas que me fizeram mal. E pessoas do passado. Relacionamento também. Queria não ter essas mágoas no coração. Queria saber, perante Deus, qual a primeira atitude a ser tomar para que isso mais na frente não faça mais parte do meu viver. Filhinha, veja bem. A partir do momento que você sente no seu coração mágoa, tristeza, às vezes alguns sentem raiva, ódio, desejo de vingança, isso não é um procedimento do Espírito de Deus. Isso é um procedimento do espírito maligno. Pessoas que estão na presença da igreja, na presença do pastor, do bispo, do apóstolo, mas o Espírito de Deus ainda não habita no coração dela porque o mal ainda domina o sentimento do coração. Então Jesus diz, eu estou à porta do coração e bato. Aquele que abrir, eu e meu Pai faremos morada. Então quando você abrir o coração, aceitar a Jesus, as suas palavras, as suas doutrinas, os seus mandamentos, ele quando entrar com Deus para fazer morada, ele joga o diabo para bem longe. E aí o teu coração se aquebranta diante de Deus. Mas isso só acontece a partir do momento em que você começa a aceitar, viver e praticar a palavra de Deus. E na prática da palavra, você vai aprender com a Bíblia, como Jesus diz. Ouvides que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai também os vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos. Não amaldiçoei, mas orai pelos vossos inimigos. Se o teu inimigo tiver sede, tiver fome, dá-lhe de beber, e assim amontoarás brasas vivas suas cabeças. Então, quando nós começamos a conhecer a palavra, viver a palavra, praticar a palavra, essa transformação vem em nossos corações. Agora, você com essa mágoa, com essa tristeza, com esse rancor, existe algo chamado perdão. É a predominância, né? Segundo ponto. Primeiro amor, segundo perdão. Porque quem perdoa ama, quem ama perdoa. Se você não liberar o perdão, você vai estar num emaranhado espiritual com Deus em que você não vai conseguir sair dele enquanto você não abrir o coração e perdoar. Porque que nem você falou, você tem mágoa, você tá chateada, magoada. Tem gente que além da mágoa, chateação, ainda são pessoas que querem vingança, querem pagar o mal com o mal, querem fazer justiça, começam a odiar, blasfemar, amaldiçoar. E dizem que é de Deus, mas essas atitudes não é a atitude do habitar do Espírito, porque os frutos do Espírito não são esses, esses são os frutos do diabo. Então elas estão sendo mais dominadas pelo diabo do que pelo Cristo, pelo Espírito, porque os frutos do Espírito não correspondem a isso, são coisas totalmente opostas, né? Posso ensinar para vocês numa outra pergunta. E a Bíblia diz em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então você vê que ele diz, se nós abrimos o coração e perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos atacam, nos maltratam, nos magoam, nos chateiam, nos traem,
Ele também nos perdoará. Agora, se nós não perdoarmos estas pessoas, ele também não nos perdoará. E assim nós carregaremos o pecado sobre as nossas vidas a resto da vida e vamos morrer e ir pro inferno. Ah, mas eu tava na igreja, eu pedi perdão, mas Deus falou, só vou te perdoar se você perdoar. Se você não perdoou, então não te perdoei. Então o perdão tá sobre... Se você não teve o perdão, tá com pecado. E o pecado te leva pro inferno. Então, tudo isso no coração se inicia na vivência. Se une a nós, filhinha, na igreja pelas ondas do rádio, se membra conosco, faça parte, venha estar com a gente e a gente vai estar te pastoreando, vai obedecendo essa palavra, que esse coração vai ser mudado em nome de Jesus. Eu creio que depender de mim, pode contar conosco. Esperamos que suas dúvidas tenham sido respondidas e todos tenham aprendido com a palavra de Deus. Mas não saia da sintonia, porque daqui a pouco nosso apóstolo Alessandro Gregorutti voltará com mais perguntas e respostas. A paz, irmão Gregorutti. Eu quero me dar meu testemunho. Moro aqui em Limeira e meu nome é Valdete. Quero me dar meu testemunho e agradecer a Deus por tudo, pelas orações. Irmão, eu quero dar um testemunho que durante 6 meses tive uma constante hemorragia. Eu não conseguia, emagreci muito, fiquei doente, me deu anemia, já estava virando leucemia. E eu fui na igreja, fui fazendo um exame, eu fui na igreja, fui revelada que eu estava com câncer, mas eu não sabia o porquê, aonde, se era no útero, se era no ovário. Fiz os exames e no útero estava lotado de mioma. No ovário, o câncer era no ovário. Quando eu fui fazer o exame, que estava marcado, esperando, eu fiz o exame ultrassom e deu que eu estava com uma cicatriz no ovário, que Deus tinha me feito essa cirurgia por mim. Eu não fiz nenhuma cirurgia, não passei para o médico. O médico ainda perguntou, você fez alguma cirurgia no ovário? Eu falei não. Ele falou, pois você tem uma cicatriz aqui recente. E Deus me curou. E eu louvo a Deus por isso, que Deus tem me curado. E agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito por mim. Amém? Ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passam. Ô Glória, ligadinho na sintonia, estamos ao vivo. Que testemunho tremendo, hein? Deus fazendo cirurgias e operando milagres. Aqui, Igreja pelas Ondas do Rádio. Deus agindo na vida dos pescadores. Lance a rede e abre as janelas do céu. E eu quero dar a paz pro povo que tá no Facebook. Beijão, povão da live, povão do YouTube também. Todos estão nas emissoras aí. Pra você que tá no Facebook, a nossa irmã Irondina, sempre ligadinha. A nossa irmã Maria Edna, também mandando a paz. Adriano Marques, a paz do Senhor Jesus, pastor, a paz. Admiro o seu trabalho, estou fazendo igual. Amém, amém, varão. Pregar a verdade. Deus abençoe, discípulos fazendo os discípulos. Pregue, conte com a gente, quer material, entre em contato, venha nos unir, venha fazer uma visita e a gente vai te ajudar aí a pregar este evangelho aí em nome de Jesus. Vamos pregar essa verdade. Adriano, pescador, junta os pescadores, levanta os pescadores para se unir a nós, amém? Para Deus estar abençoando. Nosso irmão Tiago Duarte também mandando a paz.
da cidade de Amparo, a paz, nossa irmã Carolina também, mandando a paz, nossa irmã Sheila Cristina, nossa irmã Rosana Silva também, mandando a paz pra todos nós, que Deus abençoe você, parente, amigos e vizinhos, beijão no coração pra todos, que tá aí no Facebook e pra todos que tá no YouTube. Vamos ver o YouTube aqui, como é que tá, o YouTube também tá em ritmo acelerado. Tem um povão no YouTube mandando a paz, Angélica Silva, João Vitor, Ronaldo Adriano, Luciene Rodrigues, Sueli Sabato, sábado, né? Lucas Henrique, Júnior, Tatiane Correia, Barbearia, tá aqui os irmãos da barbearia, irmão, preciso cortar o cabelo, hein, varão? Onde é a sua barbearia pra cortar meu top aqui, hein? Também Ana Costa, a paz aposta, paz, manda paz para o meu filho Leandro, que está aqui no meu lado, assistindo também essa live. A paz, Leandro, beijão, varão! Beijão no coração, Deus abençoe, Leandro. Firme aí na live. Dá os likes aí, ó. Monte de likeinho aí pra nós, amém? Beijão, vamos lá. Fica ligadinho que já tem mais perguntas e respostas. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, oh Deus. Todo seu confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome, teu santo nome, Jesus, Jesus, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. E a programação continua com nosso apóstolo Alessandro Gregorutti, respondendo ainda mais perguntas. Pegue sua Bíblia e vamos aprender juntos com a Palavra de Deus. Ô glória, a paz para todos que estão ligadinhos. Mais uma perguntinha para nós aprendermos, vivermos e praticar. Eu sempre falo, hein? Praticou, viveu, é bênção garantida de Deus e salvação no dia de juízo final. Nossa irmã Suelen, a paz, senhora irmã Suelen, obrigado pela sua participação. Não deixou o nome da cidade, irmã Suelen, mas tudo bem, vamos responder a sua pergunta. Queria saber se tiver na igreja usando calça, short, é pecado? Não, filhinha, não é pecado nenhum. A palavra do Senhor é bem claro. Venha como estás. Conhecereis a verdade vos libertará. Pode vir com roupa, sem roupa, com short, com calça, pelado, pelada. A palavra diz, venha como estás. Conhecereis a verdade vos libertará. Ali você vai estar aprendendo a palavra, vivendo a verdade, vivendo o alimento e abrindo o coração. Nós não podemos colocar regras para as pessoas virem para a igreja. As regras são postas para as pessoas se achegarem a Jesus e se achegarem no reino de Deus. Então a palavra ela é bem clara. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. O que a palavra nos ensina? O que ela nos fala? Como ela nos esclarece? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica aos homens que todos se arrependam em toda parte. Então quando uma pessoa ela vem para a igreja, ela chega na igreja, ela está no mundo, ela está no pecado, ela está na iniquidade. Ela não conhece o evangelho, ela não conhece a palavra. Então ela pode vir para a igreja do jeito que ela se sentir bem. E a igreja tem que recebê-la do jeito que ela vem, com amor e carinho. Porque existe algo que temos que estar muito atento. Porque nós temos experiência, eu tenho experiência, usos e costumes. Você quer ver o que destrói a igreja e destrói o crente? Saia, cabelo, paletó. A gente tem experiência porque nós usamos os usos e costumes por um tempo e nós percebemos que a igreja já não olhava mais para o coração das pessoas, o amor às pessoas, salvar as vidas. A igreja olhava para a roupa, julgava e condenava e atacava não só os de fora como os de dentro. Tanto é que quando chegava alguém que não estava de saia, uma mulher que não estava de saia, não tinha um cabelão, ou chegasse um homem que não tinha um paletó, você já viu os obreiros, os líderes, todo mundo, sem dizer o líder lá no púlpito usado pelo diabo, dizendo, Deus me trouxe a palavra hoje, e já atacava a roupa dos outros. Então isso não é de Deus, isso aí é o coração do homem, é o uso e costumes. Então, as pessoas têm que compreender que quando o uso e costumes entra dentro do coração da pessoa, ela não consegue entender que o evangelho é para ser pregado. Jesus ele diz, conserta primeiro, limpa primeiro o interior, o teu coração, para depois limpar o exterior. Mas a igreja de usos e costumes, ela entra num parafuso, que ela se preocupa em limpar o exterior da pessoa. Não importa se tá fumando, bebendo, roubando, o importante é estar de saião, cabelão, paletó. Porque o termômetro de conversão em santidade é a roupa e não o coração. O coração.
Eu já passei por isso. E Deus falou, se afasta disso. E nós nos afastamos. E hoje nós estamos aqui em santidade em Cristo Jesus. Por quê? Uma pessoa, quando ela vem para a igreja, não importa se ela vem de short, se ela vem de camiseta, se ela vem de calça, se ela vem de bermuda, se ela vem de paletó, se ela vem de terno, de gravata, se ela vem do jeito que ela achar que ela tem que vir, se tem tatuagem, se não tem tatuagem, se é homossexual, se é lésbico, se é punk, se é cabelo roxo, cabelo rosa, se tem piercing, se tem argola, a igreja não deve olhar para a aparência, porque o corpo não vai ser salvo, o que vai ser salvo é a alma, e a alma vai ser salva o dia que o coração for ganho para Jesus. Então sim, na nossa obra pode vir como você quiser, como você sentir e como você está. E aqui você vai conhecer a verdade para caminhar com Cristo e a transformação na sua vida. Não sou eu e nenhum pastor nosso e nem bispo que vai fazer. E sim Jesus dentro de você. Espero ter te ajudado. Às vezes pensamos que sabemos tudo das coisas de Deus. Mas temos que ser humildes, porque aprendemos a cada dia com a palavra de Deus. Ô glória, mais uma pergunta abençoada, glória a Deus. Nosso irmão Bruno de Nuporanga, paz irmão Bruno, Deus te abençoe varão, já é um pescador varão. Lança a rede, abre as janelas do céu que a bênção sem medida quem derrama é Deus, hein? Nuporanga, paz, tá cheio de pescador aí no Nuporanga, vamos lançar a rede no Nuporanga. Ele diz assim, a paz do Senhor, pastor, a paz. Gostaria de saber por que quando somos consagrados a diáconos, temos que ser batizados com o Espírito Santo e falar em línguas. Realmente precisa ser batizado com o Espírito Santo em falar em línguas para ser consagrado a diácono? Varão, vamos na Bíblia, vamos lá ver o que a Bíblia fala dos diáconos, né? E aí a Bíblia vai responder para você direto, tá bom? Livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Livro de Atos, capítulo 6, versículo 1 em diante. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 discípulos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, acolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então ele diz, separai 7 homens. Aqui é a instituição inicial dos diáconos, né? Lê o texto e contexto, você vai entender. 7 homens de boa reputação. 7 homens de uma mulher só, né? 7 homens de boa reputação, de boa índole, cheios do Espírito Santo e cheio de conhecimento da palavra. Então ele não está dizendo que tem que falar em línguas, amém? Ele diz cheios do Espírito Santo. As pessoas elas confundem muito, porque elas acham que ter o Espírito Santo de Deus é só aqueles que falam em línguas. São duas coisas distintas. Habitar do Espírito Santo é uma coisa e o mover do Espírito é outra. O habitar do Espírito Santo é algo que todos nós temos que ter, que se não tiver, nós não somos de Cristo. Romanos 8:9. Aquele que não tem o Espírito Santo de Cristo, esse tal não é dele. E os dons espirituais são coisas distintas. É a manifestação do Espírito, que não será feito na vida de todos, e sim na vida daqueles que Deus escolheu para um fim proveitoso, usar para a prática a vivência da obra, sendo instrumento nas mãos do Senhor para abençoar o povo que está ao nosso redor. Então a palavra é clara. Quando se vai levantar os diáconos, sim, tem que ser homens puros, de boa reputação. Se você ler texto e contexto e o restante da Bíblia, colocando as bases, né? Se for casado o homem de uma mulher só. Então se levanta um diácono, ele tem que ter boa reputação, ser um bom homem, bem quisto, bem visto na vizinhança, na sua vivência dentro e fora da igreja, casado com uma mulher só, homem de uma mulher só, né? Dentro disso, e cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Entendeu? Agora, o falar em línguas é um dom que Deus não dá para todos, né? Porque os dons são diversos, uns têm um, outros têm outro, outros têm todos. Então isso aí estão te enganando, tá mentindo. Não provém de Deus, não provém de Cristo e não é necessário falar em línguas. Mas sim, tem que ser um homem casado com uma mulher só, de boa reputação e cheio do Espírito Santo, usando ele com misericórdia, amor e glória, principalmente na sabedoria para estar administrando. Assim, esse diácono estará à disposição da igreja para servir, né? Todo o povo de Deus que precisa. O que o diácono faz na igreja?
O diácono, ele trabalha na instituição, no ponto da igreja, aonde ele serve as pessoas. Então ele estaria ali cuidando do bazar, estaria ali cuidando da cesta básica, alimento, distribuição de sopa, alimento, ajudando ao povo. Então ele seria o intermédio entre a igreja e o povo na distribuição da alimentação, do auxílio, da ajuda diária da igreja e da necessidade do povo que congrega e também na necessidade do povo que não congrega na igreja. Porque fazei primeiro ao doméstico da fé, mas isso não nos limita para não fazer aqueles que não são da fé. Pelo contrário, se tem alimento, deu primeiro aos domésticos da fé, né? Arrecadou bastante alimento, supriu os domésticos da fé, agora vamos suprir aqueles que estão lá fora, que também são os nossos próximos, a qual devemos amar como a nós mesmos e salvá-los para Jesus e ajudá-los em tudo o que for necessário, porque fizeste aos meus pequeninos, fizeste a mim. Isto é ser um diácono diante de Deus. Espero ter te ajudado. Eu aprendo com a palavra de Deus e ensino a todos, porque quero converter as nações. Convertendo as nações. Mais uma perguntinha abençoada. Nossa irmã Maria de Lorena. Paz, irmã Maria. Deus abençoe, povo de Lorena. Minha Maria já é uma pescadora, filhinha. Nós estamos em fase de teste aí, filhinha. Abre o coração, né? Pra gente manter a programação pra você aí. Lorena, tem a multidão, já é pescador e pescadora? Você lançando a rede, virando pescador, você abre a janela do céu e Deus derrama a bênção sem medidas. Ele diz assim: pastor, a paz, a paz. A Santa Ceia, qualquer um pode tomar ou tem que ser batizado para tomar? Veja bem, filhinha, isso é uma coisa muito preocupante hoje, de ver os líderes permitindo que... Não é permitir, nós não temos como proibir, mas os líderes, em vez de pregar a palavra para pôr o temor, eles incentivam o povo ao erro. Incentiva o povo ao erro. Por quê? A Santa Ceia, se uma pessoa no pecado tomar a Santa Ceia, ela se torna réu culpada do sangue do corpo de Cristo, ela se enfraquece espiritualmente, o diabo vem e atribula totalmente a vida dela, e muitos estão morrendo nesses pecados e nessas iniquidades e perdendo a salvação. E não é eu que digo, quem diz é a palavra. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E no 28, examinar-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No 29 agora, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. No 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos o que dormem. Pessoas estão fracas, estão doentes dentro da igreja, morrendo espiritualmente, morrendo literalmente, perdendo a sua salvação, porque estão tocando na Santa Ceia indignamente, com o pecado sobre a sua vida, sendo réu e culpado do sangue do corpo de Cristo. Então, não é qualquer pessoa que deve tomar a Santa Ceia, e sim a pessoa que já se batizou e a partir do momento que ela tomou posse do batismo, antes de ser batizada, ela tem que se arrepender dos seus pecados. Por quê? O que acontece hoje? A artimanha do diabo, usando os falsos profetas, é assim: examine o homem a si mesmo. Amém. Se você achar um pecado aí, pede perdão. Aí a pessoa, ela acha o pecado e ela pede perdão. Pode tomar a Santa Ceia. Só que a Bíblia é bem clara. Para haver o perdão, tem que haver o arrependimento. Então, se eu estou na igreja e eu pequei, e eu me arrependi e me libertei do pecado, eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. Agora, se eu estou na igreja, eu tenho pecado, mas eu não me libertei e o pecado está sobre a minha vida, eu vou pedir perdão e Deus não vai me perdoar. Como não, Gregorucci? Ele perdoa todos os pecados arrependidos, porque eu vim chamar os pecadores para arrependimento. E um pecador que se arrepende do pecado não pratica mais. Não existe eu me arrepender do pecado que eu fiz ontem e fazer um outro hoje. Não existe eu me arrepender do cigarro que eu fumei ontem e fumei hoje. Fumar hoje. Não existe eu me arrepender das drogas que eu usei nesse final de semana e no final de semana eu tô usando droga de novo. Não existe eu me arrepender da cachaça que eu tomei domingo e no domingo que vem eu encher a cara de novo. Então, se toda hora que eu pecar, pedir perdão, Deus me perdoar, então pra que tem que sair do pecado? Não existe, tem que haver o arrependimento. Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Se viverem deliberalmente na prática de pecado, depois de ter o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, nem a cruz de Cristo remide mais o seu pecado. Leia a Bíblia e pare de ser enganado. Aí as pessoas estão lá, eu achei o pecado, então pede perdão. Qual é o seu pecado? O cigarro, mas não parou de fumar. A bebida, mas não parou de beber. A droga, mas não parou de usar. A fornicação, amaziado, mas não casou. A mentira, mas não se libertou. Aí pede perdão. Deus não perdoa. Por quê? Não houve o arrependimento.
Se haver e houver o arrependimento, aquela pessoa não vai praticar mais aquele pecado, ela está liberta. Aí Deus perdoa. Sem o arrependimento, a pessoa pede perdão, a palavra do perdão chega a Cristo, eu é advogado e justo diante de Deus, vê que você não foi uma pessoa que se arrependeu e que o pecado está na sua vida e que você está pedindo perdão, mas daqui meia hora vai pecar de novo o mesmo pecado, ele não perdoa, porque não houve arrependimento. E aí, não perdoando, o pecado está sobre a sua vida e você, como pecador, toca na Santa Ceia e se torna réu e culpado do sangue do corpo de Cristo. Eis a razão, porque o crente de hoje está fraco, está na fome, na miséria, na destruição, afastando, abandonando Jesus, abandonando Cristo. Eis a razão que os crentes estão perdendo suas salvações, estão dormindo e morrendo espiritualmente e perdendo as suas próprias vidas e as próprias salvações. Abre os olhos, a verdade está sendo pregada, não se deixe enganar. Espero ter te ajudado, em nome de Jesus. Acabamos de ouvir a última pergunta de hoje com nosso apóstolo Alessandro Gregorutti. E você, já participou nos enviando sua pergunta? Então mande agora mesmo pelo nosso WhatsApp 19 4000 1020 e acompanhe nossas programações, pois a próxima pode ser a sua. Muitos de nós aprendemos e até cobramos o que Deus tem, quer e pode fazer por nós. Mas esquecemos do mais importante, o que o nosso Senhor espera de nós. O amor a Jesus, ao Evangelho e às vidas que devem ser salvas através de nós. Ouça este chamado, Pescadores de Almas, um chamado de Deus. Ô glória! Vamos abrir os nossos corações, vamos alicerçar e firmar as nossas vidas na presença de Deus. Uma pergunta melhor que a outra, uma resposta mais abençoada que a outra. Não fique triste, não fique chateado. A palavra está sendo pregada. Para haver o perdão, tem que haver o arrependimento. Pastor, mas Deus perdoa todos os nossos pecados. Perdoa. Está na Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 1 e 2, a gente sabe disso. 3 e muitas outras passagens bíblicas. Mas para haver o perdão, tem que haver o arrependimento. Imagina, o teu marido, a tua esposa te trai. E você perdoa. E ela diz ou ele diz, está arrependido. E a semana que vem te trai de novo. O que você vai dizer? Cadê o arrependimento? E ele vai pedir mais uma chance, ela vai pedir mais uma chance, e você já não vai confiar mais. Por quê? Pede perdão, diz que se arrependeu, mas no fundo não se arrependeu, porque estão na prática do erro. Com Deus é a mesma coisa. A gente pede perdão para ele, ele esquadrinha. Jesus é o advogado e justo diante de Deus. Antes dele falar com Deus para o perdão do pecado, antes dele perdoar, ele é o advogado, ele é justo, ele vai analisar a causa. Aí ele vai ver, peraí, esse aí tá pedindo perdão do cigarro, mas tá fumando. Então é fácil, compra um maço de cigarro, vem 20 cigarros, pede 20 perdão e pode fumar à vontade. Compra uma garrafa de pinga, pega 10 cerveja, pede perdão 10 vezes e bebe as 10 garrafas e enche a cara. Vai adulterar, adultera, no dia seguinte pede perdão e tá tudo certo com Deus. Então se é assim, pra que sair do pecado, se é só pecar e pedir perdão? Só que em Hebreus 10, 26 ele alerta. Se você e eu viver na prática de pecado, deliberalmente, quer dizer, à vontade, viver pecando, depois de ter o pleno conhecimento da verdade, que é esta palavra, já não vai mais restar sacrifício pelo vosso pecado. Nem a cruz de Cristo vai redimir mais. Então Deus, ele conhece o nosso coração. Perdoa a expressão da palavra. Podemos ser malandro e agir de malandragem uns para com os outros e com o ser humano. Mas malandro e malandragem com Deus não existe, porque de Deus não se zomba e ai daquele que cair na mão do Deus vivo. E quantos estão me ouvindo e fala, pastor, eu venho anos tomando a Santa Ceia assim. Dobra o joelho e pede milhões de perdão para Deus para ver se ainda há uma chance para você ser salvo. E já nem volta mais nesse lugar para não ser mais cúmplice das obras infrutíferas. Porque como pode ser um homem de Deus te ensinando e te doutrinando aí para o inferno e errar diante de Deus? Agora, a palavra está sendo pregada. Nós estamos aqui abrindo o coração e vendo o quanto o povo tem se alimentado e aprendido. Faz uma pergunta para você. Eu ouço esse programa. Eu acompanho a igreja pelas ondas do rádio. Minha companhia diária. Deus tem falado, curado, me libertado e me abençoado. Mas espera aí. Quanto será que custa um programa de rádio? Quanto que custa horas na rádio? Quanto que custa toda a estrutura? Aluguel, estúdio, equipamentos, internet, programas. As pessoas que estão lá se dedicando dia e noite para ajudar a palavra a chegar até nós. Quanto custa tudo isso? Nossa, deve ser caríssimo.
Deve não, é caríssimo. Mas quem paga tudo isso? Da onde sai o valor de tudo isso? Por quê? O interesse é algo que nós temos que mostrar para Deus em duas faces. Nós temos interesse, sim, naquilo que Deus pode fazer por nós e precisamos dele. Mas nós temos que mostrar para Deus que nós também nos interessamos nas responsabilidades das coisas dele. E principalmente das coisas dele em prol de nós. Porque ninguém melhor que nós, que estamos aqui ouvindo, nos alimentando, aprendendo, vivendo esta verdade. Nós estamos usufruindo. Então o interesse de cada um de nós é o que Cristo quer, é o que Jesus quer e o que eu tenho orado. Porque o meu interesse, sim, que Deus venha abençoar a mim, abençoar minha família, minha esposa, que Deus venha me dar uma casa própria no dia, que hoje eu moro de aluguel também, que Deus venha dar um carro para mim, porque hoje a gente tem um carro só para fazer a obra, preciso de um outro carro, que Deus venha me dar um carro. Deus abençoe aí, tiver um ouvinte aí ouvindo, né? Com poder aquisitivo, a Gregoruti, Deus tocou no coração, vou dar uma furreca, um carro pro irmão, para fazer a obra, amém. Mas também eu procuro os meus interesses também. Peraí, quem está pregando o evangelho? Quem está propagando esta verdade? O meu interesse também, não vamos ficar só na igreja. Vamos para a rua, vamos para o campo, vamos para a praça. Vamos distribuir cesta básica, alimento, vamos cumprir nossa missão. Vamos para a rádio, vamos para a televisão. Nós somos convidados a ir para a televisão. Tivemos que dizer não por finanças. Porque tivéssemos finanças, nós estaríamos lá na televisão fazendo o programa pelo menos uma vez por semana, em um canal a nível Brasil. Mas não fechou a porta, estou em oração. E eu creio que Deus vai tocar. Então interessar. Espera aí, esse programa está todo dia, tem me alimentado, eu tenho vivido as bênçãos, tem me alegrado, é minha companhia. Está aqui todo mundo falando, mandando as mensagens, você participando. Então vamos buscar o interesse. Quem paga essa conta? Quem está pagando tudo isso? Será que todo mês o dinheiro é suficiente? E mesmo que fosse suficiente, peraí, se está dando fruto para nós, será que não seria da vontade de Deus dar fruto no Brasil e no mundo? Quem poderá fazer, como vai fazer essa igreja pelas ondas do rádio, está no Brasil e no mundo levando esta palavra, Deus usando o Gregoruti, o nosso pastor, porque eu tenho você como minha ovelhinha, eu tenho você como minha família. Mediante você gostar de mim, não, eu te amo. Quem vai fazer? Se você buscar dentro do seu coração esse interesse, você vai ver que você vai fazer várias perguntas. E a resposta vai ser uma só. Quem? Você. Quem? Você. Quem? Você. Quem? Você. Quem? Você. Você pode fazer todas as perguntas. E a resposta de tudo isso é você. Se transformar hoje num pescador e numa pescadora de alma. Abrir o coração para Deus. Neste ato você abre as janelas do céu. E Deus derrama bênçãos sem medidas. Porque Ele diz que Ele dá semente ao que semeia. Então quando eu semeio, eu abro as janelas. E Ele me dá a semente. Numa medida recalcada, sacudida e transbordante. E eu não estou falando de mim. Eu não estou te enganando. Eu estou pregando a palavra. Eu estou pregando a Bíblia. Eu tenho um Jesus que Ele quer de mim. E tenho um Jesus que Ele tem para mim. Eu tenho um Jesus que Ele quer de mim para mim, mas eu tenho um Jesus que Ele quer a mim para abençoar a outros. Então você também tem esse Jesus, porque eu estou te levando esse Jesus, que Ele quer você, Ele tem para você, mas Ele quer de você. E esse Jesus que além de querer de você para Ele, Ele quer você para ser instrumento para alcançar os outros também. É aí onde entram os pescadores e pescadoras. Pastor Gregoruti, quem paga essas contas? Você. Quem vai ajudar a crescer essa programação? Você. Depende de quem expandir no Brasil e do mundo? Você. Depende de quem se manter no ar? Você. Depende de quem amanhã conseguir honrar um compromisso financeiro e sobrejar para crescer? Você. Depende de quem para eu continuar ouvindo e ser abençoado, curado e liberto? Você. Depende de quem para eu ter a minha companhia diária todos os dias para eu poder ouvir e me alimentar e me alegrar? Você. Depende de quem ter esse programa no ar para me avisar os meus parentes, amigos e vizinhos para ver se converte? Você. Depende de quem para o meu próximo ouvir a palavra? Você. Depende de quem para esta palavra pelas ondas do rádio nesta igreja entrar em países que a palavra não está entrando? Você. Tudo vai
ser a resposta de Deus. Você, ouvinte. Você que assiste na live. Você que nos ouve na rádio online, no aplicativo. Você que nos ouve pelas FM. Toda a resposta de Deus vai ser uma só. Você. Pastor, quem vai ser a multidão de pescador que vai abraçar essa causa e fazer a parte hoje? Você. Você. Não é legal? Imagina Deus falando para você. Sinta a importância. Se sinta um Davi, um Moisés, um Jeremias, um Isaías, um Pedro, um Paulo, um João Batista, porque Deus escolheu você. Vamos abrir os nossos corações. Você que abriu o coração e vai atender esse chamado hoje. Você que vai derrubar as barreiras, os impedimentos. Você que vai voltar a ser pescador, que parou. Você que fez alguns meses e desistiu e fechou as portas e Deus não consegue te abençoar. Você. Anote o número das contas que eu já volto. Você que sentiu em seu coração o chamado de Deus para ser um pescador de almas, anote a conta de sua preferência e faça o seu depósito ou uma transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2885, conta corrente 5559, dígito 0. Banco Itaú, agência 0746, conta corrente 59410, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 3041, operação 03, conta corrente 459, dígito 2. Banco do Brasil, agência 3571, dígito 8. Conta corrente 24409, dígito 0. Pescadores de almas, transformando vidas. Pescadores de almas. Você. Vamos abrir o coração? Pastor Gregorucci, eu não consegui anotar o número das contas. Olha, você pode pedir pelo WhatsApp também, anote aí. Hashtag pescadores, manda para nós e aguarde que nós vamos te responder com muito amor e carinho. E nós temos aqui o povo se unindo a nós. Olha, nossa irmã Nayara de Jardinópolis já virou uma pescadora. Nosso irmão Arnaldo de Descalvado. Ivone, taxista, já virou uma pescadora também. Sabrina Santos de Minas Gerais. Ademilton de Santo André. Tiago Ferreira de Amparo, Éder de Limeira, Wagner Marques de Mogi Guaçu, Romildo de Nuporanga, Josiane de Morro Agudo, Sueli de Tuiuti, Mariana de Mogi Mirim, Cícero de Cândido Silva, pescadores. Atenderam um chamado, abrir o coração e já se unir a nós. E a partir desse mês, já semeando esse mês, estarão fiéis mês a mês. E agora o de hoje, quem é? Você. 194 000 1020. Hashtag pescadores. Mande agora mesmo. 194 000 1020. Se você não sentiu que Deus te escolheu como privilegiado e privilegiada para derramar bênçãos sem medidas no teu ato de virar um pescador, amém. Então não é para você. Mas se você sentiu, é para você. 194 000 1020. Mande hashtag pescador e nos aguarde com amor e carinho. Ou vai direto no site, não precisa nem sair de casa. soudosenhor.com.br/pescadores. soudosenhor.com.br/pescadores. Abriu uma tela, preenche todos os dados certinho, vai passar pela segunda, terceira tela, finaliza, anote lá. Programe e vamos juntos salvar vidas para Jesus, porque hoje Deus chamou você. Abrindo os nossos corações, estamos finalizando mais um programa Convertendo as Nações. Estamos com você desde as 9 da manhã. Se Deus quiser, amanhã às 9 estaremos de volta, deixando o fogo descer. Mas você sabe que tem muita coisa nossa aí na grade da Nova Gospel. Vai acompanhando, muito alimento espiritual e muita coisa boa para você também, em nome de Jesus. Fique ligadinho, você que está na live, beijão para você. Finalizando mais uma live. Amanhã às 9 horas tem a primeira live do dia, às 11 a segunda. Obrigado pela sua participação. Tá no Facebook, dá o seu joinha aí pra nós, né? Dá a sua curtidinha, põe pra ser um seguidor e ajuda a divulgar. Tá no YouTube, bastante like aí. Ajuda a divulgar e vamos expandir. Faz aí o seu cadastro e toque o sininho pra você também receber as notificações. E vamos espalhar no Brasil e no mundo para a glória do nosso Deus. E eu quero convidar a você
para amanhã, quinta-feira, às 19h30. Será que você que está ligadinho na sintonia, você tem algum parente, amigo, vizinho que você gostaria que tivesse nos caminhos do Senhor? A sua família nos caminhos do Senhor? Gostaria. Quinta-feira, Deus tem trazido poder e glória e Deus tem agido na vida das pessoas que vêm buscar Ele, a obra aqui em Paulínia. Vem estar conosco amanhã. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua casa vai servir. Mas vem buscar amanhã em Paulínia. Anote aí e eu quero te conhecer amanhã. Em nome de Jesus. Fique ligadinho, já meio-dia eu volto para nós clamarmos a Deus. O chamado de Deus foi feito para Ele derramar dos céus bênçãos sem medidas. Mas Ele espera que nós sejamos fiéis mês a mês. Porque Ele é fiel e estará dando a semente ao que semeia e fará transbordar. Seja um pescador de almas e assim você estará atendendo a um chamado de Deus. Convertendo as nações, ensinando a palavra, respondendo as perguntas, convertendo as nações. Venha receber as promessas que Deus tem para você e sua família todas as quintas-feiras. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 16, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Deus faz a promessa em sua palavra. Aos que obedecem, Ele cumpre. Você quer estar e ver sua família nos caminhos do Senhor? Então você não pode perder estes cultos com o nosso apóstolo Alessandro Gregorutti, todas as quintas-feiras, às 19h30, na Avenida Argentina, número 85, Jardim América, na cidade de Paulínia. Venha ser do Senhor conosco. Comece o seu dia da melhor forma. Manhã com Deus, na Nova Gospel FM. Movimenta as águas, Senhor. Movimenta as águas da minha vida. Preciso de um milagre. Urgentemente necessito de um milagre. Pois já faz tanto tempo que